Evangelho do Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja em nosso favor, Virgem soberana, livrai-nos do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder e se destruir a si mesmo? Palavra da salvação. Que faz nascer em minha paz, com os teus olhos nos meus. O Evangelho de Lucas, ele tem todo o itinerário. Sempre o Evangelho de Lucas, ele é uma subida para Jerusalém. Quando o Evangelho de Lucas fala que Jesus vai subindo para Jerusalém, várias vezes vai falar, está falando que Jesus está indo para a morte, está dando a sua vida. Então o Evangelho de Lucas, ele inteiro, ele é o Evangelho que ele vai apontando para a paixão de Cristo, para a sua paixão e morte. É o Evangelho de fato que mostra essa entrega de Jesus. Jesus que tem consciência, tem clareza da sua vida, que é uma vida ofertada pela humanidade. Uma vida onde recebe todos os pecados nele. Falava ontem a leitura de São Paulo, ontem, que esse Deus, Jesus Cristo, Deus o fez maldito por nós. Isso é uma palavra pesada, pesadíssima. Mas é interessante que para o povo judeu, de fato, era assim. Alguém que morresse na cruz, ele ficava, por exemplo, se eu fosse uma família e eu morresse na cruz, as pessoas até tinham os sentimentos por mim, claro, mas eles nem fariam questão de dizer que era o filho que tinha morrido na cruz. Era considerado alguém esquecido, banido da sociedade. Então, quando alguém se rebelava, porque o Império Romano ele dominava ali Israel, dominava aquela parte de Jerusalém, dominava toda aquela parte ali dos judeus, e muitos não aceitavam aquele domínio. Então, quando alguém se revoltava, o que o Império fazia? Ele é rebelde, ele não é uma pessoa boa. Então, vamos para os rebeldes, o que deve ter? A cruz. Para dizer, Roma tem o poder. Olha, e quem mexer com Roma vai se ferrar. O lugar de quem mexe com Roma é aqui, nu, preso numa cruz. Porque, para quem não sabe, os prisioneiros, aliás, os crucificados, eles não ficavam com uma tirazinha no corpo, com, tipo, como nós falamos hoje, uma cueca, né? Não. Era inteiramente nu. A pessoa era crucificada totalmente nu. O que nós temos no crucifixo cristão é aquilo que a piedade cristã usa para usar a castidade, porque a nossa mente é muito, às vezes, imoral ainda, mesmo sendo cristão batizado. Então, para que se evitasse coisas profanas, coisas imorais, uma mulher olhar para Jesus e uma imagem toda despida, a piedade cristã usou algo que tampasse a genitália de Jesus. Mas Jesus estava totalmente despido na cruz. Isso não deve nos assustar, porque era o comum para todos os crucificados, certo? Então, às vezes a gente imagina e vê filmes que a gente fala assim, não vou assistir esse filme, né, porque é muito pesado. Gente, o filme mais pesado que tiver, o mais próximo que tiver, ainda anda longe do que foi, de fato, a morte de Cristo. Até mesmo o do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, ele que é o mais próximo do que foi o real, mas ainda foi muito mais pesado, tanto interiormente como moralmente,
como fisicamente. Então foi algo terrível. Muitos dos crucificados vinham os urubus, picar os olhos, né? A pessoa ficava, às vezes, pela dor, ela defecava em si mesma, ficava toda suja de fezes. Era algo terrível, sem dúvida. E hoje, trazendo também para os cristãos, que alguns estão sendo crucificados até hoje, né? Lá pelos muçulmanos, pelos mais radicais. E eu estou fugindo só um pouquinho, está falando da cruz aqui, e eu queria só entrar no contexto atual, né? Daqui a pouquinho eu volto novamente para o Evangelho. É interessante e lamentável que a mídia hoje não passa essas coisas, se passa muito rápido, um lampejo. Por exemplo, a própria Dilma, ela falou uma vez, há pouco tempo atrás, que o que estava havendo no mundo era uma islamofobia, ou seja, as pessoas estavam com fobia do Islã. Ou seja, nós vemos uma grande tentativa de promover o Islã, mas a própria realidade vai mostrando que o que está acontecendo é o contrário. Por exemplo, a Globo é muito sutil e teve muitas novelas que tentou promover o Islã. Novelas que traziam, né, Caminho das Índias e outras, tentando promover o casamento. Porque assim, é muita informação na minha cabeça para me tentar passar. Deixa eu tentar organizar. Existe uma ideia de destruir o cristianismo, de modo especial a Igreja Católica. Então, tudo que se puder aproveitar de algo para destruir, se faz. Então, por exemplo, o que se pode aproveitar dos muçulmanos para destruir, entre aspas, a igreja? A ideia que eles têm de poligamia. O que é poligamia? Você casar com 2, 3, 4, 5 ou mais pessoas, o quanto você der conta. Então, a novela Caminho das Índias e outras passavam essa ideia, e outras novelas da Globo também, que você pode ter várias mulheres. Então, essa ideia vai sendo disseminada, para que o ideal de família cristã, que é a monogamia, um homem e uma mulher, o plano de Deus, as pessoas comecem a ver como ultrapassado, e comecem a achar legal a ideia de poligamia, e queira depois adotar esse modelo dos muçulmanos. Mesmo que não vire muçulmano, mas adote essa ideia dos muçulmanos. Então, é uma grande tática da Globo pegar essa ideia dos muçulmanos e promover eles. Por quê? Porque vai estar distorcendo a imagem de uma família cristã católica, entenderam? Voltando novamente. Toda a mídia não está preocupada em falar que são os cristãos que estão morrendo. O que existe de fato é uma cristofobia. É interessante que se eu pregar aqui sobre homossexualismo, a pessoa fala assim, cuidado com as palavras. É tanto que na Canção Nova, século XXI, qualquer televisão, até padres, bispos, né? Eles vivem com grande cuidado, a grande maioria. E nós também pregadores, por quê? É todo mundo de olho e de ouvido, porque se sair uma palavra, tome processo nos coros. Ou seja, Satanás está totalmente com estratégia armada. Mas todo mundo pode falar mal dos padres, dos cristãos, do Papa, pode esculhambar, pode fazer imoralidade, como teve na Jornada Mundial da Juventude, pessoas se masturbando com a cruz, com a imagem da Virgem Maria, né? Se masturbando e colocando dentro do próprio órgão genital, e podia. Isso na visita do Papa ao Brasil na Jornada Mundial da Juventude. E ninguém faz nada. Nem os cristãos fazem nada, nem um católico, só fala alguma coisa na internet para reclamar e pronto. E fica por isso mesmo. Ou seja, gente, se não for Jesus por nós, adeus. Porque nós, infelizmente, somos um monte, não falo todo, se a carapuça não servir, não precisa se doer. Se a carapuça não servir, não se doa, certo? Mas nós estamos agindo como covardes, eu e muitos de nós. Eu estou me colocando. Porque parece que é tudo normal. Não, é o fim dos tempos mesmo. É tanto que quando foi nas eleições, eu fui falar com uma pessoa, e essa pessoa falou assim, não, eu voto nela mesmo. E eu falei por que não votaria, né? Na situação das propostas dela. E a pessoa falou, não, mas é o fim dos tempos. Tem que acontecer isso mesmo. Eu falei, pode acontecer, mas com a minha ajuda não. Eu não vou ajudar Satanás a reinar. A pessoa, é mesmo, tem razão, irmão. Então vamos ter cuidado. E um outro cuidado é o que o Evangelho vai nos alertando. Jesus falou que ele teria que sofrer, depois ressuscitar. O que fala São Francisco? Não há domingo da Páscoa
sem sexta-feira da paixão. Gente, existe um grande mistério na quaresma. O mistério do sacrifício. E quando nós ofertamos a nossa vida, os pequenos sacrifícios tocam as almas do purgatório, toca as almas ainda das pessoas que nós amamos, as pessoas que estão vivas ainda. Por exemplo, quando você acaba acordando tarde, perdeu o ônibus do trabalho, e você não reclama. Quando você perde, sei lá, talvez um dinheiro no caminho, R$10, e você, por amor a Deus, você não reclama. O seu marido chegou bêbado e você toda vez falava alguma coisa, e você, por exemplo, não reclama, você silencia. Esse silêncio ofertado a Deus serve para as almas do purgatório, serve para salvar pessoas que são pagãos, que são ateus, serve para tocar uma dessas pessoas. Nós temos que saber que a nossa vida está unida ao corpo de Cristo. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Então, quando você oferta algo, a sua oferta é pequena, mas ela unida à igreja e a Jesus, que é a cabeça da igreja, ela tem um grande poder. O poder de salvar muitas almas que talvez hoje iriam para o inferno, mas pela sua oferta, pelo seu silêncio, pela sua renúncia, podem essas almas se converterem hoje. Então nós devemos saber que as pequenas ofertas têm um grande sentido. Este é o caminho de Santa Teresinha. Santa Teresinha também falava: um dia sem cruz é um dia perdido. É muito bela essa tradução do Evangelho de hoje, porque fala assim: Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz cada dia. A cruz, ela é diária. A cruz não é um dia e 8 não, a cruz é todo dia. Então que nós possamos entender o seguinte: toda oferta que nós temos, por exemplo, eu quero ir para um local e é longe, e eu posso ir de mototáxi, e eu escolhi a pé, uma vez ou outra, eu posso ofertar aquela viagem um pouco mais longa. Eu quero comer agora de manhã um chocolate, o que é que eu faço? Eu oferto ao Senhor esse chocolate, entendeu? E digo: Senhor, eu não vou comer esse chocolate por amor a Ti. Então, quando você oferta, aquilo vai atingindo muitas pessoas. Quando você está com vontade de comprar roupa cara, mas você já tem várias roupas, você fala: Senhor, eu não vou comprar essa roupa cara, por amor a Ti eu não vou comprar. Então, o que que acontece? Você está ofertando também. A renúncia e a oferta vai tendo sentido. Muitas vezes a nossa vida é uma vida triste, uma vida fraca, e não converte outras pessoas porque nós não aprendemos a renunciar e a ofertar. Nós precisamos aprender. Alguém falou mal de você, você quer correr logo atrás. Não, silencia, calma, reza pela pessoa. Vamos viver o Evangelho. A gente fala tanto em Evangelho, e quando tem oportunidade de viver, não vive. A gente fala tanto em perdão, e quando tem oportunidade de perdoar alguém, a gente não perdoa. A gente guarda logo mágoa por uma besteira. Alguém falou uma besteira com a gente já guarda a mágoa, vira uma montanha. É um grão de areia, vira uma montanha. A gente fica quase destruído pelo nosso orgulho. Ofertar o seu Facebook, como alguns estão fazendo, né? Durante os 40 dias, ofertar, sei lá, você que passa 4 horas no celular, ficar só meia hora, falar menos, falar 10 minutos. Você que tudo critica, critica tudo, critica, e haja crítica e reclama de tudo. Gente, Santa Teresa falava o seguinte: aquele que critica, sempre julgando, peca mais do que aquele que cometeu o pecado. Porque você está se colocando no lugar de Deus. Porque só pode julgar quem está acima. Nós podemos julgar segundo o coração de Deus uma situação, mas julgar pessoas nunca. É interessante que uma vez o Padre Zezinho recebeu um e-mail de um protestante falando que ele era idólatra, que ele era um padre não sei mais o que. Aí ele falou: obrigado, meu irmão, pela sua mensagem. E eu queria saber quando foi que você entrou na Santíssima Trindade. Seja bem-vindo, agora você é a 4ª pessoa da Santíssima Trindade, né? Porque você está acima de mim e está me julgando. E às vezes é isso que nós fazemos. Vamos ter esse cuidado. Então, que essa quaresma não seja um tempo de tristeza, mas seja um tempo de alegria, de oferta, uma oferta feliz. Ofertar as pequenas coisas. O patrão que foi ignorante, calma, respira, reza por ele. O empregado que não deu conta do trabalho, oferta também.
Não é que você vai ser bobo, mas nesse tempo de quaresma, nós podemos fazer um grande tempo, uma academia da santidade. Você quer entrar na grande academia nesses 40 dias? Porque se você começar nessa academia, você nunca mais vai querer sair. Mas se você chegar na Semana Santa, não vivi a quaresma, aproveita hoje, começa hoje. É hoje o dia da graça, é hoje o Kairós. A palavra Kairós era muito usada nas guerras. Quando, por exemplo, o inimigo estava despreparado, aí o outro povo que ia guerrear atacava e vencia. Ou seja, ele aproveitava o Kairós, o tempo favorável, a oportunidade de atacar o inimigo, entendeu? Ele viu uma brechazinha ali que podia derrotar o inimigo, então ele tinha o tempo favorável, a oportunidade única. Era o Kairós. Ou Kairos, também pode ser falado. Então, o que é o nosso Kairós? É o tempo onde nós entramos no deserto e nós vamos combater o demônio de fato e destruir as suas obras em Deus. Porque quem nos conduz à quaresma é o mesmo que conduziu Jesus, é o Espírito Santo. E é interessante que na quaresma, nós podemos lembrar também Mateus 16, aonde Jesus fala, as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. E quando Jesus fala isso, está dizendo o seguinte, que a igreja está indo para cima do inferno e derrubar as portas do inferno. Quando a gente lê essa passagem, a gente acha que a igreja está assim, em retaguarda, se tremendo e segurando as portas para o inferno não derrubar, o inferno está quase derrubando. Não, é o contrário. Nós estamos indo como guerreiros, como soldados valentes, para cima de toda a obra do inferno e destruindo ela. É isso que é a igreja, guerreira, valente, poderosa, forte, alegre, feliz. A igreja não é essa derrotada, fraquinha. A igreja não é barulhenta, mas a igreja ela tem o poder. O poder da igreja é o poder da oração, do silêncio, do jejum, do perdão e da caridade. Amém.